Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares sobre o PET, volume 1 do ano de 2021, semana de número 1. Mas antes, quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre frações. Uma fração é representada de forma escrita por dois números inteiros, sendo um o numerador e o outro o denominador, onde A é o numerador, o número que fica em cima, e B, o denominador, o número que fica embaixo. O numerador indica quantas partes são tomadas do denominador. Já o denominador indica em quantas partes o número inteiro foi dividido. Esse tracinho aqui representa o quociente, indica a divisão entre o numerador e o denominador. Isso é muito importante. Outra coisa importante, as propriedades da fração. Numerador igual a zero. O que acontece? Dividir zero por qualquer número é sempre igual a zero. Agora, denominador igual a zero. Um número qualquer dividido por zero partes, não existe divisão a efetuar. É indeterminado. Denominador por defeito. Todo e qualquer número apresenta por defeito um denominador igual a 1. Por quê? Se dividirmos uma quantidade qualquer por 1, será sempre igual à mesma ou à quantidade inicial. Informações importantes. Agora vamos aprender como transformar número decimal exato em fração. Um número decimal exato é sempre igual a uma fração, cujo denominador pode ser 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, e assim sucessivamente. Exemplo: transforme os números decimais exatos em frações irredutíveis. Frações irredutíveis é a simplificação do resultado. Em alguns casos, para que o resultado da fração não fique tão grande, é possível simplificá-lo por um número em comum. Vamos para o exemplo para você entender. Temos aqui 0,32. É um número decimal exato. Vamos transformar em uma fração equivalente e depois encontrar uma fração irredutível, que é a pequena fração que corresponde a essa fração equivalente um pouco grande. Vamos seguir esses passos. Primeiro passo, transforma um número decimal em um número inteiro. Deslocar a vírgula para a direita. A vírgula está aqui. Nós vamos andar 2 casas para que o número fique inteiro, será o 32. E o segundo passo, preencha o denominador com os zeros. Como assim, professora? O denominador sempre começa com o número 1 e acrescentar zeros para cada vez que você deslocou a vírgula. O numerador será o 32. O denominador coloca o número 1 e vai acrescentar os zeros. Nós andamos com a vírgula 1, 2, 2 zeros. Simplificando, vou dividir o numerador e o denominador por 2, porque eles são pares. Ficou assim, 16 sobre 50. Posso continuar a dividir por 2. Isso é simplificação. 16 dividido por 2, 8. 50 dividido por 2, 25. Não tem como mais você pensar em um número que você consiga pegar o numerador e o denominador e dividir por ele mesmo ao mesmo tempo. Essa é a fração irredutível, referente à fração equivalente, 32 centésimos. 8,25 avos. Vamos para esse exemplo, 0,222. Ele é um decimal exato, ele finalizou. Andando com a vírgula para a direita, nós vamos andar 3 casas.
Então, o número inteiro, que representa o numerador, 222. Denominador mantém o 1, andou 3 casas, acrescenta 3 zeros. Simplificando por 2, resultou 111 quingentésimo, que é o 500. 111 500 avos, também pode falar assim. Agora vamos resolver a atividade número 1. Transforma os decimais exatos em frações irredutíveis, seguindo o passo a passo. O primeiro passo é encontrar o número inteiro, deslocando a vírgula para a direita. Nós vamos deslocar para a direita, o 0,8 vai ficar um número inteiro 8, ele é o numerador. E depois o denominador, nós vamos começar com o número 1 e acrescentar os zeros, que é o segundo passo. Numerador 8, começou com o número 1, andou só uma casa, acrescenta apenas um zero. Divide por 2, resultou 4 quintos. Não tem como mais simplificar essa fração 4 quintos. Ela é a fração irredutível, da equivalente 8 décimos. 0,32. Vamos andar para a direita 2 casas. 32 é o inteiro, o denominador começa com o número 1 e acrescenta 2 zeros, porque andou 2 casas para a direita. Simplificando, temos 16 sobre 50. Ainda dá para simplificar, dividir por 2, tanto o numerador como o denominador, ficou 8,25 avos. Fração irredutível. 5,9 andou para a direita apenas uma casa, 59. Se andou só uma casa, é 10, 59 décimos. 32,5 também vai andar apenas uma casa, 325 sobre 10. Posso simplificar por 5, ficou 65 meios. 1,782. Vou andar 3 casas para a direita. Vai ficar 1.782 sobre, coloco o número 1, inicia com ele e acrescenta 3 zeros, que é 1.000. Posso simplificar, ficou assim, 891 quingentésimo. Agora vamos aprender a transformar número decimal não exato em fração. Os números decimais não exatos são aqueles que apresentam um número infinito de casas decimais não nulas. São classificados em periódicos e não periódicos. Exemplo, determinar a fração geratriz de cada dízima periódica. Nós temos aqui uma observação. O que é dízima periódica? É um número racional que apresenta um período. Esse número pode ser inscrito na forma de fração, inteiro dividido por inteiro. Essa fração gerada é conhecida como fração geratriz. O que é período? É um número que se repete, determinando uma quantidade infinita de casas decimais. Exemplo, determinar a fração geratriz de cada dízima periódica. Temos um modelo aqui. 0,222. É uma dízima periódica infinita. Esses 3 pontinhos significa que esse número 2 irá repetir infinitamente. 2, 2, 2, 2, não tem fim. E para transformar essa dízima periódica infinita em fração geratriz, nós vamos seguir esse passo a passo. Lembrando que o numerador fica em cima e o denominador fica embaixo. Primeira coisa, quando a parte inteira for zero, a parte inteira é que fica antes da vírgula, é zero. Eu posso seguir esses 2 passos. O primeiro passo, localizar o período que repete. Ele será o nosso numerador. Quem está repetindo? É o número 2. Só ele. Então, o nosso período é 2. Ele será o numerador. O segundo passo, quantos algarismos repetem? Repetiu apenas um algarismo, que é o número 2. Se repetiu um algarismo, o denominador será o 9.
apenas um 9. Fração geratriz dessa dízima periódica infinita é o numerador 2 e o denominador 9. Outro exemplo, 0,232323 está repetindo o número 23, que é o nosso período. Quantos algarismos que repetiu? 2. Repetiu o número 2 e o 3. 2 algarismos. O nosso numerador é 23 e o denominador, se repetiu 2 algarismos, o denominador é 9, 2 noves. Olha que bacana. Fração geratriz, 23 sobre 99 avos. Um outro exemplo, 0,1452, 1452, 1452. Quem é que está repetindo? 1452 é o nosso período. Quantos algarismos? 4 algarismos. Significa que o numerador será 1452 e vamos colocar 4 noves. Transformou a fração geratriz referente a esse número decimal, também conhecido como dízima periódica infinita. Agora, um outro exemplo de dízima periódica infinita, cuja parte inteira é maior que 1. Então, nós vamos seguir esses passos aqui com algumas modificações. Primeiramente, localizar o período que repete. É o número 2 que está repetindo. É o nosso período. Apenas um algarismo está repetindo. Conclui que o nosso denominador será 9. Já o numerador é diferente. Vamos construir ela. O numerador, você vai pegar o número 1 e o 2, formar 12 e tirar a parte inteira, que é o número 1. E o denominador, um algarismo, número 9. 12 tira 1, 11. 11 nonos. Um outro exemplo. 5,32. Período, 32. Quantos algarismos que repetiram? 2 algarismos. Construindo a fração geratriz, temos 532, 532 menos a parte inteira, sobre 99. 2 algarismos, coloca 2 noves. 532 menos 5, 527 sobre 99 avos. Outro exemplo, 9,1452, 1452 e assim sucessivamente. O período é 1452. 4 algarismos. Construindo a fração geratriz, nós vamos colocar o número 9, 1452 e tirar 9. E o denominador, 4 algarismos, 4 noves. Ficou este valor, 91.443 sobre 9.999 avos. Dízima periódica também é conhecida como dízima periódica simples, porém é infinita. O que acontece quando é dízima periódica simples? O período aparece imediatamente após a vírgula, na parte decimal do número, tá? Agora eu vou apresentar um outro modelo de dízima periódica, porém composta. Qual a diferença de dízima periódica composta com a dízima periódica simples? A simples, o período aparece imediatamente após a vírgula, na parte decimal do número. Já a composta, nós temos o anteperíodo, que aparece imediatamente após a vírgula, para depois vir o período. Ou seja, a simples não tem anteperíodo e a composta possui anteperíodo. Certo? Vamos analisar a fração geratriz com muita atenção em cima dessas informações aqui. Primeiramente, vamos encontrar o período e o anteperíodo. O período é o número 2 que está repetindo, um algarismo. O anteperíodo é o intruso, é o número 3. Também um algarismo, isso é importante. Um algarismo, período, representa o período.
e um algarismo antiperíodo, que também representa apenas um algarismo, construindo a fração geratriz. Numerador será o seguinte: parte inteira, antiperíodo e o período. Formou 132. E vamos tirar a parte inteira e o antiperíodo, que formou 13. Denominador, um algarismo, que repete no período, é o 9. Coloca o número 9. Um algarismo no antiperíodo, você acrescenta 0. Apenas um algarismo está repetindo no período, apenas um 9. Apenas um algarismo está no antiperíodo, você coloca 0. Agora vamos resolver o numerador. 132 menos 13 é 119 sobre 90 avos. Outro modelo. 1,45444. Antiperíodo e período. O antiperíodo é o 4 e o 5 é o intruso. O período é o que está repetindo, é o número 4. Analisando de acordo com os algarismos. O período apenas um algarismo e o antiperíodo 2 algarismos. Construindo a fração geratriz. Numerador será o número 1 com o 4, com o 5 e com o 4. 1454 e vou tirar a parte inteira juntamente com o antiperíodo. Formou 145. O algarismo do período é apenas 1, coloco o número 9 apenas uma vez. Do antiperíodo é 45, 2 algarismos, nós colocamos 2 zeros. Subtraindo, ficou 1.309 sobre 900 avos. Um outro exemplo, 3,7111. Período é o número 1, antiperíodo 7. Significa que o período tem apenas um algarismo, que está repetindo, e o antiperíodo tem apenas um algarismo, que é intruso. Fazendo a fração geratriz, temos 371 menos 37, que é o 37, sobre, repetir um algarismo no período, é o 9. Um algarismo no antiperíodo, coloca um 0. Resolvendo 334 sobre 90 avos. Este é um pouquinho mais difícil. Atividade 2. Determinar a fração geratriz de cada dízima periódica. Muita atenção nas informações que acabamos de aprender a estudar para resolver cada letra aqui. Vou fazer um pouco mais rápido. Letra A, 0,333. Período é o número que repete, é o 3, um algarismo, significa que o denominador será 9. E o nosso numerador é o 3. 3 nonos. Simplificando, 1/3. Letra B, 1,555, parte inteira é maior que 0. Lembre-se que lá no numerador você tem que tirar a parte inteira, tem que subtrair ela. Período é o 5, está repetindo um algarismo, denominador 9. Construindo a fração 1 com 5, 15, tira a parte inteira e o denominador 9. 15 menos 1, 14 nonos. Letra C, 5,2, temos um intruso, 333. Período é o 3, um algarismo, e o antiperíodo é o 2, um algarismo também. Significa que você irá lá no denominador colocar o número 9 e o 0. Construindo 5, 2, 3, 15, 23, menos a parte inteira e o antiperíodo. 52. Ficou 471 sobre 90 avos. Letra D, 9,31, 31, 31 e assim sucessivamente. Período será 31. 2 algarismos. 9, 9. Construindo, temos 931, tira a parte inteira. E o denominador, 9, 9. 922 sobre 99 avos. E este aqui, por final, o período, quem está repetindo é o 2. E nós temos o intruso, que é o antiperíodo, que é o 0, 0, 1. 3 algarismos. Aí o que acontece?
Formando, nós temos o 1 com 0012. 10.012, tirando a parte inteira com o anteperíodo junto, 1001. E o denominador é o 9 uma vez e aumenta 3 zeros, que é referente ao anteperíodo, que são 3 algarismos. 9.000. Resolvendo isso aqui, ficou este valor fracionário. 3. Transforme em números decimais as frações abaixo. Nós temos uma fração, 10 quartos. Esse tracinho é chamado de quociente, indica a divisão entre o numerador e o denominador. Basta fazer a continha de dividir. Analise comigo. Em raciocínio também tem como fazer uma divisão bem legal. Você tem R$10 e você vai dividir os R$10 em 4 pessoas. Cada uma vai ganhar R$2,50. R$2,50 4 vezes é R$10. Ou seja, 10 dividido por 4 é 2,5. Você tem R$1 e vai dividir em 4 pessoas. Cada uma vai ganhar 25 centavos. 25 centavos 4 vezes é R$1. Ou seja, você tem uma divisão de 1 por 4, que resulta 0,25. 5 dividido por 3 já tem que fazer a conta. 5 dividido por 3. Quantos 3 cabe dentro de 5? 1. 1 vezes 3, 3. Subtrai, sobra 2. Coloca a vírgula, aumenta o 0. Ficou 20. Quantos 3 cabe dentro de 20? 6. Dá 18. Subtraiu, sobrou 2. Posso acrescentar o 0 porque já tem a vírgula. Cabe quantos? Quantos 3 cabe dentro de 20? 6 vezes 3, 18. Já notei que o 6, ele é um período, ele está repetindo várias vezes. 5 dividido por 3, o número decimal é 1,666. É uma dízima periódica infinita. 26 dividido por 7. Cabe 3, dá 21, subtrai, sobrou 5, coloca a vírgula, aumenta um 0, 50, cabe 7, 49, sobrou 1, já tem a vírgula, acrescento 0, cabe 1, ficou 7 aqui, 10 menos 7, sobra 3, acrescenta o 0. 4, 28, sobra 2. E assim vai continuar a sequência. É uma dízima periódica infinita. 26 dividido por 7, se você continuar, vai ser 3,7142857 e assim sucessivamente. Número 4. A razão entre dois números naturais é 1,666. Nós temos aqui uma dízima periódica infinita, um número decimal. E o maior deles é o dobro do antecessor do menor. Isso aqui é importante. A soma desses números é... E tem as opções. Primeiramente, eu vou transformar essa dízima periódica infinita em uma fração, que é o mesmo que uma razão. Razão é o quociente, ou seja, a divisão entre dois números, o numerador e o denominador. Seguindo aquela estratégia que eu passei informações explicando sobre como transformar um número decimal, uma dízima periódica, em fração geratriz, temos o seguinte: 1 com 6, 16, tirando a parte inteira. O período é o número 6, ele está repetindo apenas um algarismo. Então, colocamos o número 9. 16 tira 1, dá 15 nonos. Simplificando, ficou 5 terços. 5 terços é o mesmo que 1,666. Se você dividir 5 por 3, você encontra isso aqui. Analisando essa parte. O maior deles, que é o número 5, é o dobro do antecessor do menor, que é o 3. O maior é o 5 e o menor é 3. Quem é o antecessor do 3? É o 2. O maior deles, o 5, é o dobro de 2? Não. Então, está fora. Vamos pegar
5/3 e multiplicar por 2 para achar uma fração equivalente a essa fração irredutível. Ficou 10/6. Se você pegar 10 e dividir por 6, você encontra também 1,666. Pode fazer isso. Então, vamos lá. O número 6, que é o menor, seu antecessor é o 5. 10 é o dobro de 5? Sim. Então, encontramos os números. É o 10 e o 6. Basta somar eles. Nós temos 16. Letra B. Finalizamos mais uma videoaula. Gostou da videoaula? Curte ela, deixe um comentário, deixe um oi, deixe um coração, incentive meu trabalho. Não se esqueça de se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!